gente! Bom dia! E aí, tudo bem? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcela Alonso, sou psicóloga infantil e hoje o tema da nossa live é o ciúme com a chegada do novo irmão, né? Do segundo, do terceiro, do quarto irmão. Como isso se dá. E aí a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é: como é que foi a sua primeira gravidez? Como é que foi quando você ficou grávida pela primeira vez? Como é que você se relacionou com a gravidez? Quais eram os seus medos? Quais eram as suas questões? Para mim, as minhas questões que me pegaram foi a questão do fazer. Né? Eu, com a primeira gravidez, eu fiquei muito imbuída, né? Muito preocupada com as questões se eu iria dar conta de acordar, se eu ia conseguir acalmar o meu filho, se eu ia conseguir dar peito, como é que seria a cirurgia, né? Parto normal, cesárea, como é que seria retorno para o trabalho. Então foi essas questões que me deixaram assim muito pensativas e preocupadas até sobre como seria. Mas quando chegou o Miguel, não sei se vocês sabem, né? Eu sou mãe de 2 filhos, um hoje vai fazer 9 anos, agora dia 11, e o outro fez 6 anos. Então a diferença deles é de 2 anos e 11 meses. Quando eu fiquei grávida do Miguel, foi super inesperado, né? A gente não tinha planejado, diferentemente do Pedro, mas super desejado. E eu fiquei já com outras preocupações. As minhas preocupações foram essa, da chegada do segundo irmão e como que o Pedro ligaria. Então eu fiquei muito moída dessas preocupações em relação ao Pedro, né, em relação ao primeiro filho e como seria. E aí é por isso que eu estou te fazendo essas perguntas, né? Primeiro entender como que foi esse primeiro filho, né? Qual é a sua relação que você criou até essa gravidez, né? Como que você se relacionou com ele, porque isso tudo vai fazer diferença na relação que você vai conseguir construir com esse segundo filho e introduzir ele nesse processo, né? Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é isso, parar e pensar como é que foi a minha primeira gravidez. Foi uma gravidez complicada? Se não foi tranquilo. E aí, quando você pensa nesse segundo filho, ou terceiro, ou quarto, como é que ele vem para você? Ele foi planejado? Ele foi decidido juntos? Foi um pedido do irmãozinho? Né? Porque eu vejo muito, né, o quanto que o filho, depois de uma certa idade, a criança, o irmão mais velho já vai pedindo esse irmãozinho, né? Não, esse irmão não queria um segundo filho. Quando se falava no assunto, você queria, e quando você introduzia esse assunto para esse filho e ele falava que não queria. Então, tudo isso a gente vai precisar entender para poder introduzir esse assunto primeiro, né, com a criança, com esse mais velho, e se relacionar de uma forma que você consiga fazer planejar de forma estratégica, sabe? Porque se seu filho mais velho, ele quer muito o irmãozinho, e aí a partir desse querer dele que você engravida, a relação é uma. Se o seu filho mais velho ele não quer um irmãozinho, mas você e o seu companheiro, a sua companheira, quem for, quer muito, a sua relação tem que ser outra, né? Porque quando ele não quer, ele fala que não quer,
você precisa começar a por que não quer, né? Você precisa entender essa demanda, entender quais são os medos que ele tem, quais são as fantasias que ele tem, o que ele acha que vai perder para não querer um irmão. E aí você concilia, desde os filminhos que ele assiste, desde as situações que ele convive, se ele tem amiguinhos que têm irmãos e se dão bem, os filminhos que têm irmão, e aí você vai ajudar ele nessa construção da importância de ter um irmão, porque é algo que você quer e é algo que você deseja, tá? Então esse é um primeiro momento. No momento que você engravidou, e aí você hoje está grávida e descobriu, é muito importante que você, desde o momento que você descobre, mesmo que o seu filho não queira, né, que é o caso que a gente estava falando, você precisa começar a compartilhar tudo com ele, né? Desde a descoberta, se ele puder ir nas ultras, ou se não, você mostra para ele quando chegar em casa, né? Porque é possível gravar. Então você passar o creme na barriga, o óleo, você mostrar. E aí nesse período todo que você tiver na gravidez, você não só vai pedir para ele participar desse processo, né? Comprar um enxoval, escolher um nome, e tudo que envolve ir nas consultas, se puder, ou pelo menos nas ultras e tudo isso, você além de fazer esse processo de trazer ele para dentro da rotina, você vai dando previsibilidade como é que era com ele. Então você vai aproveitar vamos lá, você foi ver a primeira ultra da hora do saquinho gestacional do segundo filho. Aí você vai mostrar o dele também. Você vai lá e você vai botar o vídeo daquele momento na gravidez para ele ver que com ele também era igual. Então você, o tempo inteiro que você estiver vivenciando essa gravidez com esse segundo filho, você vai trazer a sua gravidez com a criança. Então você vai mostrar os vídeos que você tiver, as fotos. Hoje com as redes sociais, né, as pessoas fazem depoimento, né, normalmente família, avó, avô, e aí você vai trazer para ele toda essa vivência que você tinha com ele e que a família tinha com ele, e o quanto que ele também foi esperado, e o quanto que ele também foi desejado, e o quanto que é natural essa mudança. E as crianças amam saber. Então você, além de contar a história, então vamos lá, e aí você vai contando, né? Como é que foi o parto, como é que é na chegada da maternidade, aí você mostra a foto, mostra o álbum, se você tiver, os vídeos. Então você vai mostrando para a criança como que é, e ela vai começando a entender como funciona e como vai funcionar com o próximo filho. Então, essa previsibilidade que você vai dando ao longo da gravidez faz toda a diferença para que ele entenda e não fique muito surpreso com as mudanças. Então, você vai contar como é que era, que você botava para mamar, e aí mostra uma foto, mostra um vídeo, e você diz que mamava pra caramba, e você conta como é que era, que você tinha que acordar madrugada, que tanto tempo ele mamava. Então você vai contando para ele, falando dele, o como que vai ser também quando esse bebê chegar. Não só a gravidez, mas quando esse bebê chegar. Entende? Então assim, se a sua mãe ficou com ele junto com você, e agora a sua mãe também vai ficar com você com esse segundo filho, você vai mostrar que a sua avó estava ali, que estava ali com você, o pai, toda essa relação que vai estar com o segundo filho, que também teve com o primeiro, né? Que é assim que funciona. Então, quando for na maternidade, para conhecer a maternidade, levar a criança para ela conhecer,
né? Então, trazer ele para dentro dessa mudança de vida, porque essa mudança vai acontecer. E toda mudança, ela gera crise, né? Porque quando você tem uma organização hoje familiar, né? É você, o seu companheiro e o filho, ou então é você e o filho, é você, seu companheiro, o filho e os avós, né? Cada um tem uma organização na família. Mas essa organização ela vai ser mudada com a chegada de mais um membro. E quando se chega mais um membro ou quando sai um membro, existe uma crise, existe uma dança das cadeiras. Então eu uso sempre a metáfora do quebra-cabeça. Quando a gente está numa rotina natural, a gente tem um quebra-cabeça que está todo encaixado. Se não está tendo nenhuma disfunção muito grande na família, esse quebra-cabeça... Desculpa, gente. Esse quebra-cabeça, ele está bem consolidado, né? As pecinhas estão bem encaixadas. Se existe alguma questão, essas pecinhas ficam um pouco não tão bem encaixadas, ok? Só que como você vai... quando chega esse bebê novo, né, esse segundo filho, todas as peças elas vão se desfazer para ter um novo encaixe. Então você, seu marido ou seu companheiro, quem está com você, precisa, principalmente vocês dois, vão ser o maestro para essa reorganização desse quebra-cabeça. Então, quanto mais previsível for, o quanto mais segura você tiver nesse processo, o quanto mais você entender como foi a sua relação com seu filho primeiro, como que você sente, quais são as suas preocupações, os seus medos, mais chance vai ser de você conseguir lidar de forma natural com essa mudança, com essa crise, entende? Porque que acontece? Quando a gente pensa que a criança mais velha ela está com ciúme do mais novo, esse ciúme, gente, a gente não precisa entender ele porque não é um ciúme real, né? Na verdade, esse ciúme que aparece pra gente como ciúme, na verdade é uma insegurança da criança. Ela, na verdade, não está com ciúme do bebê. Ela está insegura na sua relação com os pais, na sua relação com a mãe. Por quê? De repente, surge um bebê. Esse bebê não é visível a princípio, né? Você de repente está grávida. E a mãe já começa naturalmente a mudar, né? Naturalmente, no final da gravidez já não pode mais pegar no colo. Quando são gravidez de risco, existe uma mudança muito brusca já na gravidez, né? A mãe fica muito preocupada. Então, existe uma mudança que acontece sem o concreto, sem o bebê presente. Então, a criança, ela vai se sentindo insegura. E agora? Como é que vai ser? Então, por isso trazer essa previsibilidade, por isso trazer como foi com ele, por isso trazer o tempo inteiro ele para perto da rotina e das decisões. Tá tudo certo, gente? Tá ok? Então, quando você tem uma gravidez de risco ou está acontecendo alguma coisa com o seu bebê ou existe alguma cuidado maior que você precisa ter, você precisa falar, conversar com a criança, mesmo que ela seja muito pequena. É claro que você não vai falar de uma forma dura, uma forma direta, de coisas difíceis, né? Vamos imaginar, existe um risco da criança não sobreviver, do bebê. Mas você precisa dizer desse risco sem colocar de forma tão dura. Não, pode ser que o seu irmão morra. Você não vai falar assim. Mas você precisa ir mostrando o que está acontecendo ali.
Porque a criança, mesmo muito pequenininha, ela escuta. Ela escuta você falando com seu marido ou com seu companheiro. Ela escuta você no telefone falando com alguém. Ela escuta murmurinhos, coisas que ela vai escutando e ela não vai entendendo. E ela pode fantasiar em cima. Então, assim, o não dito também é muito preocupante. Então, você precisa colocar para a criança o que está acontecendo. Então, se eu tenho uma gravidez que eu não posso, de repente, eu preciso ficar deitada, porque senão o bebê pode, eu posso perder o bebê, eu preciso falar isso para o meu filho. Eu preciso contar para ele, filho, a mamãe, o bebê está querendo nascer, ele que não quer esperar, ele quer nascer logo porque ele está com muita vontade de vir para perto da gente. Então, por isso que a mamãe tem que ficar deitada. Então, você vai explicando para a criança, e aí do seu jeito, né, da forma que você entender, mas de uma forma bem tranquila, e quando você tiver calma para poder falar, porque também para não trazer um medo, uma insegurança muito grande também para a criança, mas você vai precisar contar o que está acontecendo, para que ela entenda. E você tentar também não mudar muito a rotina que você tinha com ele. Então, se você só pode ficar deitada, você tentar brincar, fazer coisas na cama que antes também vocês tinham juntos, né? Tipo, às vezes dar até comida na cama, para que ele não sinta muito de repente ele perdeu essa mãe. Então, voltando essa questão da insegurança, entende? Então, a criança, ela se sente insegura na sua relação com os pais. Como é que vai ser? Então, não se trata de um ciúme, se trata de uma insegurança. E como é que a gente resolve a insegurança? Mostrando para ela que as coisas não vão mudar. Colocando de uma forma... Mudar, claro que vai mudar, né, gente? Desculpa. Não é questão, não é que vai mudar, mas o amor não vai mudar. Que o espaço que ele tinha não vai ser alterado. Que ele continua tendo importância. Que ele continua sendo amado. Que ele continua sendo visto. E que ele continua tendo o espaço dele. Então, é a partir dessa não mudança afetiva que vai fazer com que ele volte a se sentir seguro, tá? Porque quando acontece essa mudança, lembra que a gente está falando da crise, existe naturalmente uma insegurança. E isso que vai fazer, com essa não mudança afetiva, que vai fazer com que a base de segurança se mantenha, e depois de um tempo que ele perceba que não houve uma alteração afetiva, ele vai conseguir se sentir seguro. E aí ele vai conseguir não precisar sentir ciúme, rivalizar e tudo aquilo que pode acontecer. Entende? Então, por que quando eu falo dessa mudança afetiva, é muito importante você cuidar disso. Porque um bebê pequeno, o bebê quando ele nasce, ele exige muito, né? Principalmente da mãe. A gente passa muito tempo cuidando do bebezinho, né? E a gente passa muito tempo sem tempo para o outro. Então, essa estabilidade afetiva, ela precisa se manter. E aí eu vou te dar 6 passos para que você consiga entender melhor como que a gente pode manter essa estabilidade afetiva. E, consequentemente, a criança voltar para sua base de segurança e esse ciúme não acontecer, tá? O primeiro passo é o que a gente estava conversando, o quanto que a gente precisa que você seja previsível, que as coisas que aconteceram, que as coisas que vão acontecer tanto na gravidez como com a chegada do bebê, a criança já saiba como vai ser, que seja o mais real possível. Então ela já vai entendendo como funciona,
e isso vai dando tranquilidade. Porque não tem, uma das coisas que mais gera insegurança na gente sempre é a instabilidade, é a mudança repentina. É quando de repente tudo muda e eu não sabia que ia ser assim. Então, se eu mantenho previsibilidade, eu vou proporcionar isso para o meu filho, tá? Deixa eu ver mais o que é. Já falei. E aí, gente, quando se chega esse bebê na casa, né? Porque a gente estava falando do conto da gravidez, da previsibilidade, de você trazer fotos e aquilo tudo. Quando esse bebê ele chega na casa, eu separei aqui quatro ou 5 questões que podem aparecer. Tem crianças, tem filhos mais velhos que vão ficar com muita vontade de participar. Eles vão querer o tempo inteiro fazer pelo bebê, né? Eles vão querer eles trocarem a fralda, eles darem mamar, eles segurarem no colo. E isso vai depender da faixa etária que a criança está, né? Então, quando isso acontecer, a primeira coisa que você precisa entender é: eu me sinto confortável de deixar esse filho entrar, esse filho participar? Porque às vezes acontece, né, da mãe, ela fica muito incomodada dessa criança que quer o tempo inteiro participar. Ela quer o tempo inteiro fazer parte dos cuidados com o bebê. Então, o que você precisa entender é: isso me incomoda? Porque se isso te incomoda, você vai precisar limitar o comportamento do seu filho, mas sem gerar uma sensação nele de que você não quer a presença dele ou que você não confia nele. Então você vai precisar entender: na hora do banho, ele pode me ajudar a colocar sabonete na minha mão, ele vai poder secar o bebê junto comigo, ele vai poder escolher a roupinha, ele vai pegar a pomada. Mas eu, na hora da amamentação, eu quero um ambiente calmo, tranquilo, porque eu acho que o bebê precisa disso para conseguir ter um sono, e um sono mais tranquilo. Então, se você entende assim, você vai precisar chamar seu filho nas horas que para você é confortável, que ele participe, mas também falar para ele o quanto que você precisa nesse momento da amamentação, estar num ambiente mais calmo, e que ele, nesse momento, ele não vai poder participar. E aí você também tá firme, segura e tranquila para que ele entenda que tem momentos que ele vai poder participar e tem momentos que ele não vai poder participar, e que tá tudo bem. Porque ele agora vai vivenciar uma nova rotina de que ele não vai poder ter tudo, né? Porque com o irmão, essas questões ficam muito mais evidentes, né? Dessa divisão, do entrar no acordo. Então, né, os primeiros momentos de ensinamento, até de limitar o que ele pode e o que ele não pode. Então, isso é muito importante você perceber em você, porque o que eu vejo muito no consultório? Os pais se sentem muito culpados, e aí essa criança, ela faz muita coisa, aquilo vai incomodando a mãe, porque a mãe não consegue limitar o comportamento, e ela vai se sobrecarregando até uma hora que ela explode. E aí ela sai, ou ela fica muito apreensiva, com muitos cuidados com a criança, e isso fica uma relação desgastada. Então é preciso tomar cuidado com isso. É preciso o tempo inteiro você se olhar e entender até onde eu consigo ir. Mas é muito importante eu falar para vocês o quanto que você trazer a criança para perto dessa rotina vai ajudar nessa base de segurança. Então, você precisa também abrir espaço não só para o seu filho mais velho, mas também para a sua rede de apoio, para que eles possam te ajudar. Porque mais do que nunca, você vai precisar de ajuda para que seu filho
que você tenha tempo com o seu filho mais velho. Né? Enquanto que na primeira gravidez, muitas mães não permitem que ninguém entre na relação e ela acaba fazendo tudo pelo bebê, nesse segundo filho você vai precisar dessa rede de apoio. Você vai precisar que pelo menos o seu companheiro te ajude para que você tenha algum tempo com esse filho mais velho. Então é importante não só a criança entrar nesses cuidados, como outras pessoas também. Agora, você pode ter um filho que ele não queira saber do irmão e que ele, inclusive, te rejeite. Ele não queira mais que você dê banho, ele não queira mais que você dê mamadeira, ele não queira mais que você toque nele, que você beije. Isso também é comum. E aí você precisa entender o grau que ele está de insegurança. Ele se sentiu como se ele tivesse perdido o espaço, como se você tivesse agora com esse novo bebê e que você não tivesse mais espaço para ele. Então, a primeira coisa que você precisa é entender o que está acontecendo. O que está acontecendo para o meu filho estar com esse tipo de comportamento? Por que ele está me rejeitando? Como é que era a nossa relação antes? Por que ele está tão se sentindo esse momento tão aversivo? Né? Será que eu não consegui fazer aquela previsibilidade? Porque se eu não conseguir fazer, porque eu não sabia, agora eu tô agora, você está vendo aqui e está acontecendo isso, porque eu não fiz antes, faça agora. Traga para ele como é que era a vivência, traga as fotos, traga os vídeos e vá se aproximando. Tente se aproximar principalmente quando você não tiver com o bebê, nesse caso. Né? Se ele não quer participar da rotina, você chama, você incentiva ele a participar. Mas se ele não quiser, porque o bebezinho ele dorme muito, né? Então aproveite esses momentos de sono do bebê, do recém-nascido, para que você fique com ele, nem que seja do lado, nem que seja apenas do lado, se ele não quiser você. E você vá mostrando para ele que nada mudou. Agora, se isso e ter a sua rede de apoio, né? Aproveitar a sua rede de apoio para ficar com o bebezinho e você ter esses momentos com seu filho. Mas, gente, cuidado para que você não acabe reforçando muito essa atitude desse não aceitamento. E aí a criança entender que quando ela faz isso, ela tem mais você. Então é por isso que tem que ter esse cuidado. Na hora que ela te rejeitar, não para tudo, não larga o seu filho, o seu bebê chorando, o seu recém-nascido, ou não para de dar peito, entrega para o marido e vá acolher o seu filho mais velho, não. Diga para ele, filho, agora a mamãe está dando de mamar, mas quando eu acabar de dar de mamar, o seu irmão dormir, eu vou ficar com você. E aí você faz isso. Dê atenção fora desses momentos em que o seu filho acolha o sentimento, é claro, né, gente, que eu não falei. Tipo, diga, filha, eu sei que pra você tá difícil, eu sei que a mamãe tá muito ocupada, a mamãe tá tendo que ficar muito com o seu irmão, mas eu entendo o que você está sentindo, eu entendo que você está inseguro. E aí você fala, você acolhe e você fala, mas filho, a mamãe vai acabar de dar de mamar e depois eu vou ficar com você. E aí você vai fazer isso, tá? Tem uma outra questão, é quando a criança ela entra na regressão, né? Tem muitas crianças que elas já estavam sem fralda e aí elas voltam para a fralda, elas querem mamar no peito de novo, elas querem voltar para a mamadeira. Então, essas questões, tipo, ela quer mamar no peito de novo, se você se sente confortável, você pode dar um pouco, mas depois você explica para ela que ela já avançou. A fralda, se acontecer de escapulir o xixi, você não coloque fralda, você pode até colocar de brincadeira, brincando, não cabe mais, olha aqui,
Não cabe em você brincando, você pode até brincar com isso. Eu fazia com meu filho mais velho, ele gostava de tomar banho na banheira. Então eu dei banho algumas vezes na banheira, porque não era nada. Toda criança gosta de banheira, né? E não era nada que ia trazer uma regressão, que eu ia incentivar uma regressão muito grande. Então você pode levar para o lúdico, você pode acolher aquela situação, mas sem reforçar no sentido de, ai meu Deus, e agora? E falar naturalmente, filho, você já passou dessa fase, você quer brincar na banheira? E aí deixa alguma coisa que seja mais tranquilo. Pode brincar com ele de passar o hipoglós, né? De botar talquinho, coisas que você não fazia mais e que agora você pode fazer para que ele entenda também como é que é e você conte como é que era com ele. E você volta nesse contar, nesse trazer, mostra para ele um vídeo de você com ele tomando banho na banheira. Eu sempre cantei uma musiquinha para eles tomarem banho, né? Toda vez que ia começar a rotina do banho, eu começava a cantar uma música para eles. E eu cantava, eu criei essa música pro mais velho e mantive, né, com o mais novo. Então, eu já fazia isso com o Pedro. Então eu falava, filho, a mamãe criou essa música por causa de você. A mamãe foi você que fez a mamãe criar essa música. E você vai trazendo essa realidade para ele, né, para o mais velho. Mas assim, não se apavore e não brigue. Se escapar um xixi, não brigue. Faz parte desse processo. E quando ele voltar a sentir essa base de segurança, esse afetivo que não mudou, que ele tem espaço, ele naturalmente vai parar de regredir. O que você precisa avaliar se essa regressão está muito grande é se você realmente está dando essa atenção. Porque às vezes a gente está tão cansada, tão exausta da rotina com o bebezinho, com o recém-nascido, que a gente, quando vai dar atenção para o nosso filho mais velho, a gente ao mesmo tempo está vendo alguma coisa na internet, que é um momento que a gente tem para descansar, a gente vai cuidar de alguma coisa da casa. Então a gente acha que está dando atenção para o mais velho, mas na verdade a gente está dando uma atenção compartilhada. E quando eu falo dessa atenção, precisa ser total, precisa ser genuína. Então você precisa tirar um tempo real para ficar só com o seu filho e mais nada. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas pessoas não têm rede de apoio, não tem ninguém. Eu mesmo não tive, eu tive a minha sogra que ficou comigo no primeiro filho uma semana e depois eu tive ela no segundo filho por um mês. Mas depois que ela foi embora, eu fiquei completamente sozinha. E eu tive que lidar com a situação. A minha sorte é que o Pedro estudava, e como eu sempre trabalhei, ele estudava horário integral. Então, nesse período do horário integral, eu conseguia criar toda uma rotina com o recém-nascido, com o bebê. E quando o Pedro chegava, o meu filho mais novo já estava na rotina do sono. Então, ele já tinha tomado banho, ele já tinha feito tudo. Então ele já estava no quarto e eu só entrava para dar mamar e sair e ficava com o Pedro. Mas eu também não tinha empregada, eu também não tinha ninguém. E eu fazia tudo, meu marido chegava muito tarde em casa. E eu sei o quanto que é duro, o quanto que é difícil. Mas a gente precisa tirar um momento para dar essa segurança afetiva, dessa não mudança. Então, se eu que sempre coloquei meu filho para dormir, eu preciso organizar as mamadas para que eu continue colocando ele para dormir. Se eu que sempre dei o almoço, então eu preciso organizar as mamadas para que eu possa dar o almoço. Entende? Alguns marcos importantes precisa ser mantido. E algum momento de diversão, de brincadeira, precisa também estar presente de forma genuína, sem celular, sem TV, sem afazeres de casa, né? E para isso, gente, vocês também precisam estar olhando para vocês e percebendo vocês como parte importante nesse processo de consideração. Não se esqueça, porque muitas vezes acontece da gente ficar entre o bebê
e o mais velho. E aí chega um momento que a gente fica exausta. E aí quando a gente entra nessa exaustão, a gente não consegue mais dar conta. E aí a gente vai ter ataques de fúria, a gente pode entrar numa ansiedade, a gente pode entrar numa depressão pós-parto maior, a gente pode entrar numa exaustão de não conseguir dormir ou precisar se afastar. Então, assim, cuidado com a gente. Tudo isso que eu estou falando das crianças, mas vocês também precisam se olhar e ver quais são as suas necessidades. E marcar também para o filho mais velho, que também tem momento que a mamãe precisa dormir. Entende? Com as crianças mais velhas, né, quando a gente tem um filho que ele é mais velho, pode acontecer dele começar a ter problemas na escola. Com o pequeno também, né? Se ele já está estudando, ele pode começar a ficar mais agressivo, começar a morder os amiguinhos. Mas com o mais velho, ele pode ter problemas, tipo, nunca teve problema escolar com questão de nota e tal. E aí começa a apresentar algumas mudanças no comportamento. Então, com a criança mais velha, essas mudanças são mais distantes da relação direta com a criança. Né? Enquanto com o pequenininho, você tem 2 filhos muito próximos, ele começa a fazer xixi na cama, ele quer voltar a mamar, ele começa a ter choros na hora de dormir. Com o mais velho, não. O mais velho, as alterações no comportamento são mais sutis e mais distantes das relacionadas com o bebê. Mas você precisa ficar atenta, muito atenta, que a criança mais velha, ela também vai precisar de tudo isso que eu venho falando com vocês. Mesmo sendo mais velho, mesmo tendo 7, 8, 9 anos ou mais, ela também vai precisar que você faça essa previsibilidade, que você traga ele para essa rotina de entendimento do processo, da gestação e dos cuidados. Você precisa trazer o como foi com ele. Então, tudo isso continua valendo. E cuidado, porque muitas vezes a criança mais velha, ela vai se desassociando realmente do bebê. E ela vai se sentindo muito insegura, muito solitária, muito sem importância. Porque a criança o bebê, o recém-nascido, ele toma ele preenche demais o espaço. E a criança mais velha, ela se retrai muito mais do que o outro que é próximo da mesma idade, que vai rivalizar. Entende? Então, assim, cuidado com isso, tá? Porque as pessoas falam pouco, muito pouco, né? E aí, você, como eu falei, você então precisa dar previsibilidade, você precisa manter aquela rotina que você já tinha com a criança. Esse seria o primeiro passo, tá? Esse primeiro passo para que a criança ela tenha essa base de segurança. Um segundo passo é dar atenção, que a gente também já falei um pouco, essa atenção genuína, essa atenção que está para além de qualquer outra coisa que eu vou fazer. Mesmo que seja só 2 horinhas entre uma mamada e outra, você tirar para que você realmente dê atenção para o seu filho, que você se divirta, que você brinque, que você consiga ali estar plena. Então eu lembro que eu com o Pedro, o Pedro chegava da escola, né? Então toda a rotina do banho, da janta, essas coisinhas que eu já fazia, eu mantive, né, com essa previsibilidade que eu estava falando com vocês. E eu, quando ele chegava do colégio, eu já tinha dado a mamar, eu já planejava certinho o horário, então eu dava a última mamada assim. Quando o Pedro chegava, eram uns 10 minutos, eu tinha acabado de dar o mamar. Então eu ficava, o Miguel ele mamava de 2 em 2 horas, porque ele mamava no peito e não tinha complemento. Então eu tinha 2 horas pro Pedro, quando o Pedro chegava. Então nessas 2 horas, a primeira hora, eu brincava com ele, e aí a gente brincava de videogame, porque ele já jogava, Wii,
A gente brincava de jogo de tabuleiro, a gente brincava de boneco, de carrinho, e aí ele decidia. E aí eu dava banho no Pedro, eu dava janta pro Pedro, e nessa outra 1 hora, né? E aí quando o Miguel tava para mamar de novo, era a hora que eu botava o Pedro para dormir também. Então eu botava um filminho, porque o Pedro gostava de dormir com filminho, e eu dava de mamar pro Miguel com o Pedro do meu lado na minha cama, eu botava os dois na minha cama. E aí o Pedro dormia do meu lado, eu abraçando com ele como eu sempre fiz e dando de mamar. E aí depois que eu acabava de dar de mamar, o Pedro também já tinha dormido, e aí eu colocava os dois na cama deles. Então eu fazia isso. Então eu conseguia conciliar certinho esse momento de atenção e esse momento dos cuidados já de fazendo do sono, né? E o dormir. E pra mim eu não tinha nenhuma grande questão. E aí de manhã, no outro dia, quando ele acordava, ele me ajudava na rotina com o Miguel até a hora dele ir para a escola. Me ajudava na rotina, eu brincava com ele, a gente ficava nesse deslizar. Conforme o Miguel foi crescendo, ele ficou mais ativo, né? A criança vai ficando mais acordada, então eu trazia o Miguel para junto do Pedro. E a gente brincava. O Pedro, ele não teve ciúme do Miguel, né? Ele não teve essa relação de insegurança, né? E eu acredito que foi por esses passos que eu tô falando aqui com vocês. E aí, esse momento da atenção é o segundo passo. O terceiro passo, gente, é toque e afetividade. É dar beijo mesmo, é dar abraço, é brincar de ataque de beijo, é estar próximo, é dar colo, é estar próximo do seu filho corporal e afetivo. Por quê? Por que isso? Mesmo com o filho mais velho, tá? Por que isso é tão importante? Porque quando a gente está com um bebê, com um recém-nascido, com um bebezinho, naturalmente a gente está o tempo inteiro estando com ele junto no nosso corpo. Então a gente está o tempo inteiro com ele no colo, ou cuidando dele, limpando. Então a gente está o tempo inteiro mexendo no corpinho do recém-nascido. A gente está o tempo inteiro, né, fazendo carinho, cheirando, aquela coisa que é natural, né? E o filho mais velho, ele sente muito, porque conforme você vai crescendo, existe naturalmente um distanciamento corporal, né? O bebê, quando ele começa a andar, ele já não está mais tanto no seu corpo. Ele já não está no seu colo o tempo inteiro. Então, existe um distanciamento natural. Então, nesse momento dessa chegada desse irmão, você precisa, se possível, né, construir isso já sempre. Mas na gravidez, se você puder já ter, se você estava um pouco distante com o seu filho, questão de toque, você já trazer essa presença maior, para não ficar também parecendo assim, que eu estou fazendo isso por causa que eu tô agora por causa do mais velho. Porque qualquer mudança de excesso de alguma coisa ou falta também é ruim. Tem que ser uma coisa mais genuína, né, gente? Porque a criança também pode perceber, tipo, minha mãe agora tá, principalmente os mais velhos, agora minha mãe quer ficar me dando beijo, abraço, e aí cria uma repulsa. Porque, tipo assim, como assim? Não tinha nada disso e agora ela vem toda pra querer me dar beijo. Então você precisa construir essa relação afetiva. Então, se você não tem essa relação mais tão afetiva com o seu filho, porque ele é mais velho, ou porque é por causa da relação, alguma coisa, tenta construir isso na gravidez. Com essa proximidade de toque, de afetividade. Se você já tem isso, já foi construído naturalmente, então assim, aproveita. Porque a criança sente muito. Ela se ressente muito quando ela olha para o lado e vê a mãe ali naquela coisa, naquele carinho, com aquele recém-nascido, e ela ali sozinha, sem ter esse carinho. Então isso é uma coisa muito importante para que ela entenda, porque é a manifestação real desse afeto que eu estava falando com vocês, né? A insegurança, ela vem dessa dificuldade, desse medo de não ter o amor, né? De não ter mais importância naquela relação, né? De se sentir não vista, não amada,
Então, e essa não, você precisa não modificar essa questão afetiva. Então, o toque, o carinho, o afeto, ela é a concretude, né? Como é que eu posso falar? É a concretude mesmo de você demonstrar esse afeto. Então, é muito importante, entende? Isso. E o quarto passo é você não mudar a rotina do seu filho. Então vamos lá. Você tem um filho que está mais ou menos com 2 anos, 2 anos e meio, e estaria na fase de desfraude, né? 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, nessa fase, né? E aí você tinha planejado o desfraude para o verão, só que o verão é quando nasce o irmãozinho. Então, se está tendo esse processo do nascimento do irmão, você não vai fazer o desfraude nesse mesmo momento, porque é muita crise, entende? Lembra que quando chega o irmão, a gente já está vivendo uma crise, já está vivendo um estresse? Então, vamos tentar um estresse por vez. Se você tinha planejado que seu filhinho tá com 3 anos, ele ia entrar na escolinha agora no começo do ano, mas aí é a hora que o seu filho nasce, ou daqui a 1 mês o seu filho nasce, ou daqui a 2 meses o seu filho nasce. Não vamos colocar ele na escola, ou vamos antecipar para o início da gravidez, você colocar ele na escola, porque ele vai vivenciar isso de forma assim, mais longa até a chegada desse irmão. E aí ele não vai entender como se a escola tivesse... Você botou ele na escola porque você não tem mais tempo para ele, ou você vai esperar passar um tempo para que você coloque ele na escola. Entende? Então isso assim, mamadeira, chupeta, tirar a criança do quarto. Eu até fiz a live da semana passada, acho que foi até sobre isso. Foi sobre isso. A mudança do quarto. Quando você tem, vamos lá, o seu filho mais velho dorme com você na cama. E tudo bem, tá, gente? Só que se você entender que você, com o próximo filho, também você vai precisar ter, você se sente mais segura, mais calma, você tem uma qualidade de sono melhor. Se o seu bebê recém-nascido estiver na cama com você, e foi assim com o mais velho, você vai precisar já fazer a transição do mais velho para a cama dele logo no início da gravidez, para que ele também não sinta que ele perdeu esse espaço. Ou você avaliar, não, eu prefiro ficar com meu filho mais velho na cama e eu colocar o mais novo no quarto dele, né? Só que será que você vai dar conta? Então é essas coisas que você precisa avaliar. Porque pode acontecer de você falar, não, eu vou manter o meu filho mais velho na cama e eu vou botar o bebê no berço dele, no quarto dele. E aí você acabar dormindo no chão ou na caminha do lado do quarto do seu filho mais velho, do bebê, do recém-nascido, porque você não dá conta de ficar distante. Isso é muito comum, né? Uma grande parte das mães, ela quando o bebê nasce, o recém-nascido, ela se sente muito mais calma, muito mais segura, estando com o bebê perto dela, do que longe. No meu caso, não. Eu me sentia mais segura estando com ele no berço do que na minha cama comigo. Mas a maioria das mães se sente, né, tem aquela coisa do toda hora levantar e se sente melhor e ok, né? O que importa, o que eu falei até no outro vídeo, é a função que isso tem, né? E você entendendo a função para que depois você faça a transição de forma natural. Então você precisa cuidar disso. Porque se chega na hora e aí pronto, todo mundo na sua cama ou todo mundo no seu quarto, como é que você vai ficar? Como é que vai ser a sua qualidade? O que o seu companheiro acha disso? Né? Então vocês precisam fazer um planejamento. Então não faça nenhuma mudança brusca no momento da chegada desse irmão.
Com os mais velhos, gente, sabe o que acontece muito? Colocar em vários cursos. Aumentar, botar no bilíngue. Coisas que são positivas para o mais velho, mas que ele pode encarar como negativo. Então, cuidado com isso. Se não for um pedido do mais velho, não coloque. Se ele não quiser muito aquilo naquele momento, não coloque. Não aumente a carga dele longe da casa. Promova momentos, encontros de diversão, né? Ele com os amigos, ele com os familiares, pessoas que ele possa pegar e se divertir. Isso sim, claro. Mas não coloque ele como se... Não aumente a carga dele para que você tenha mais tempo, entende? Então, assim, cuidado com isso também. O quinto passo é que as regras têm que ser iguais para todos. Então, assim, é muito importante, você tem um filhinho que ele puxou a perninha do irmão mais novo. Ele ainda não sabe lidar com essas situações, mas você entendeu que aquilo foi um comportamento agressivo. Então, na sua casa não se pode ter comportamentos de agressão, né? Então, você entende que o irmão não vai poder agredir o outro irmão. Então, você vai limitar o comportamento do mais velho, explicando para ele, sem essa exacerbado, né? Sem chegar e falar, oh meu Deus, foi ruim, você bateu e fazer coisas muito exageradas, mas você vai precisar limitar o comportamento dele, explicar como é que faz, que é carinho, que não puxa a perninha, e você colocar isso pro mais novo também, pro bebezinho. Você vai falar, ó, viu, fulaninho? Aqui em casa não pode bater, você também não vai poder puxar a perninha do seu irmão. Então você colocar as regras para todos. Todos eles, um irmão e o outro irmão, eles vão precisar seguir a mesma regra. Não pode ser para o mais velho regras e para o mais novo vale tudo, porque isso é muito comum também. Eu vejo assim, muitas famílias que para o mais velho ele tem um monte de situações que ele precisa cumprir, que ele precisa fazer, e o mais novo meio que pode tudo. Ah, mas ele é pequenininho. Ah, o mais novo pode bater no mais velho, o mais velho não pode bater no mais novo. Ah, não, mas ele é pequenininho. Você precisa fazer a regra tem que ser para todos, porque senão a criança começa a entender como injusto, né? E aí, se ela entende como injusto, ela se sente preterida. Ela se sente que o mais velho o mais novo, desculpa, tem mais vantagens. Que o mais novo é mais amado, porque no fundo é isso que fica para a criança. Então as regras elas têm que ser para todos. E o sexto passo é aproveite que o seu mais velho já tem algumas habilidades, já adquiriu algumas capacidades, em que você consiga ter momentos de privilégio. Então vamos lá. A criança mais velha, ele precisa entender que ser mais velho também é bom. Ser mais velho também tem privilégios, que não é só o pequenininho. Então, assim, se o mais novo dorme, começa na rotina do sono às 6 horas da noite, e o seu mais velho, ele também dormia às 6 horas da noite, mas você pode chegar e falar, filho, agora que você é mais velhinho, você vai começar a dormir às 7. E aí você aproveitar essa hora que ele tem de privilégio, né? Que ele é mais velho e por ser mais velho ele pode dormir um pouco mais tarde, você aproveite para ficar com ele exclusivamente, né? Que o mais novo já dormiu e que ele tem essa questão. E aí vocês podem ler a historinha, fazer a rotina do sono, em que ele tá ali e você tá ali com ele genuinamente, né? Então você vai trazer esses privilégios que o bebê não tem ainda e que ele já tem, entende? E que ele já pode ir no shopping, que o bebezinho ainda não, então ele vai com o pai no shopping,
e o bebezinho não vai poder ir. Então você vai pegando essas diferenças que o bebê realmente não pode ainda e o que o mais velho pode. O mais velho já pode ir no parquinho, então o mais velho todo dia ele tem um momento que ele vai no parquinho brincar, e o mais novo ainda não pode brincar no escorregador, ele não pode ainda, ele só pode ficar no carrinho pegando o solzinho. Então você vai marcando essa questão dos privilégios que o mais velho tem e que o mais novo não tem. Porque aí a criança vai entendendo que cada um tem seu espaço e que ser mais velho também é bom. Que ser mais velho também traz positividade, né? Em que ele tem as suas facilidades, né? Que tem as suas conquistas e que precisam ser reforçadas, né? Então é isso. Então são esses 6 passos que vocês vão conseguir desenvolver na criança de uma forma em que ela se sinta parte, que esse irmão ele chega para agregar, que esse irmão ele vem para acrescentar e não perder nada, né? E que você entenda que a criança ela não está com ciúme, o que ela está é insegura do amor que você e que o pai e que as pessoas que estão em volta dela vão continuar dando ou não. Então você entendendo que não é uma questão de ciúme e sim de insegurança, que toda crise existe uma insegurança, e essa, né, de mudança, né, porque com a chegada desse novo irmão houve esse rompimento e se estabeleceu essa crise, a criança ela perde essa base de segurança. E o que precisa demonstrar a partir da questão do afeto é que nada mudou. E aí quando a criança tem a certeza de que ela continua sendo amada, que ela continua sendo vista, que ela continua tendo a sua importância, ela vai conseguir voltar para essa linha de base da segurança, se sentindo segura, e aí conseguir se relacionar dessa nova forma, porque a mudança vai acontecer. Ela agora vai ter um irmão, e com esse irmão ela vai aprender a dividir, ela vai ter um monte de desafios que são tão bons, né? Eu sou suspeita, porque amo meus irmãos. Eu amei ter irmãos, e uma das coisas que fizeram eu querer ter 2 filhos foi eles terem essa vivência de ter um irmão, que eu acho que é fantástico. Então, é isso que precisa ter. E para que a gente consiga voltar a criança para essa base de segurança, a gente tem que estar segura. Então, por isso que eu sempre falo, né? Eu fiz vários vídeos falando sobre a segurança. Nós precisamos estar seguros para passar para o nosso filho essa segurança. E mostrar para eles que nada mudou. Nada que eu digo no sentido afetivo, no sentido de amor, de atenção e de carinho que ele vai ter, que ele vai continuar tendo. Mas que para isso a gente precisa, voltando, né? Primeiro passo é previsibilidade, desde o início da gravidez. Traga a vivência da sua primeira gravidez com ele. Traga fotos, traga vídeos, mostre as suas ultras. Vai fazendo, em todo momento que vier essa nova mudança na sua segunda gravidez, você traga a realidade que foi com ele. Traga para ele vivenciar como foi com ele, para ele criar essa previsibilidade. Você mostrar como é que é o nascimento, o que acontece, quantos dias ficou, mostrar as fotos do hospital, para que ele vá entendendo como é que foi a chegada dele na casa, como é que eram os seus cuidados, e você vai contando a partir de histórias, de vídeos, de fotos. Você vai trazendo essa previsibilidade e ele vai entendendo como vai ser esse encadeamento das situações que vão ocorrer com esse irmãozinho. Trazer ele para dentro da rotina, de escolher o nomezinho junto, quando for comprar uma roupa, o enxoval, as coisinhas, na hora de lavar, de guardar. Então você vai trazendo ele para essa situação. E quando esse bebê chegar em casa,
você fazer com que ele participe dessa rotina. É claro que a gente falou, né, que existe, normalmente pode ser que tenha crianças que queiram participar demais, tenham crianças que não queiram participar, tenham crianças que rejeitam, e aí depois você volta para você ver. Um segundo passo é trazer a criança para dentro não só da rotina, mas você dando atenção ao que você já fazia. Então, se era você que dava o banho, você continuar dando banho. Se é você que dava o café da manhã, continua dando o café da manhã. E você se organizar nas mamadas ou deixar com alguém para que a pessoa faça com o bebê e você continue nesses marcos de atenção que você já dava do fazer para o seu filho. Além desse fazer, você precisa construir uma atenção genuína. Então, em algum momento do dia, pelo menos, você precisa tirar entre uma mamada e outra um momento para você estar com o seu filho genuinamente, sem celular, sem TV, sem fazer nada dentro de casa, e você tá ali com ele, brincando, curtindo, se divertindo, do jeito que você fazia, né? Um terceiro passo é você dar muito afeto, muito beijo, muito colo, muito agarrar, beijar, porque o recém-nascido, ele tem muito corpo nosso, ele está muito em contato físico com a gente, então a gente precisa que o bebê mais velho, que a criança mais velha, ela tem esse contato físico também muito próximo. Então a gente tem que, a todo momento que a gente puder, estar muito agarrada, muito de beijo, muito de abraço. E se você não tem isso hoje, vai construindo na gravidez esse toque, principalmente para os irmãos mais velhos, né, que já tem 7, 8, 9 anos. Constrói esse toque para quando esse recém-nascido chegar, ele não sentir muito distante do seu toque e não ficar uma coisa muito artificial, tá? O quarto passo, é não mudar as rotinas, não ter troca de fralda, não tirar a mamadeira, não colocar na escola, não fazer coisas que tenham uma mudança muito grande, de repente, repentina, junto com a chegada desse bebê. Então, tem que tentar um estresse por vez, tá? A chegada do irmão já é um grande estresse, então não associe outros estresses. E o quinto passo é mantenha a rotina igual. As regras têm que ser iguais para os dois. Tanto para o pequeno como para o recém-nascido, precisa ser as mesmas regras. Se não se pode bater, então na hora que o mais novinho puxar o cabelo do irmão mais velho, você vai, claro que você não vai brigar, mas você vai marcar para o pequenininho, para que o irmão também veja. Fulano, não pode puxar. E aí você tira a mãozinha, não pode puxar o cabelo da irmã. E aí você ir marcando que as regras são para todos, para não parecer, porque muitas vezes a regra para o mais velho é uma e a regra para o bebê ou para a criança pequena é outra. E isso começa a rivalidade. E aí sim começa o ciúme real, que antes era insegurança. Com essas comparações, com essas mudanças de regras, vale regras para um e não vale para outros, que começa a ter a rivalidade e o ciúme. Então, cuidado com isso, principalmente quando esse bebê recém-nascido começar a crescer. E o quarto e a sexta passo é: aproveite para proporcionar privilégios para o mais velho. Mostre que ser mais velho tem benefícios que o pequenininho não tem. Um exemplo é a hora de dormir, que o pequenininho tem que dormir mais cedo e o mais velho pode ficar um pouquinho mais acordado. Tá bom, gente? Tem alguma pergunta? Tem alguma questão que ficou? Para quem chegou depois, volta lá no texto, no vídeo e depois coloca aqui no direct, vamos conversando, tá bom? Não tem nenhuma pergunta, então eu já vou encerrando. Muito obrigada por vocês estarem aqui, é um prazer, tá bom?
estar com vocês. É ótimo. Beijos e até a próxima.